Claro que tem coisas que concordo, discordo, mas assim, achei uma avaliação bem lúcida dele, inclusive. Eu acho que, na verdade, cara, até voltando ao que eu tava falando antes, o Vasco, diante dos adversários que são mais fortes, nos últimos jogos, o Vasco fez boas apresentações. Se você for parar pra pensar, nos últimos 4 ou 5 jogos, o Vasco enfrentou 3 vezes rivais diretos. E rivais diretos que são melhores que o Vasco, que tem mais investimento, que tem mais jogadores e tudo mais. Flamengo não preciso nem falar. O Flamengo é o melhor elenco do país e é o melhor time do país. O Botafogo gastou mais de 600 milhões de reais esse ano e já tinha um time que já tinha sido campeão do Brasileirão e também da Copa Libertadores. O Vasco passou do Botafogo numa eliminatória, tudo bem que não venceu, mas pelo menos passou do Botafogo numa eliminatória nos pênaltis, e o Vasco hoje empatou com o Flamengo, que, repito, pode ter vindo misto, mas é uma equipe que tem jogadores de seleção. O time misto do Flamengo é o Danilo na defesa, que é um jogador que está na seleção brasileira, estava na seleção brasileira esse ano, e que muito provavelmente, se mantivesse um ritmo de jogo, ia estar na seleção brasileira. O Carrascal, que é jogador de seleção colombiana, vez ou outra, e é um muito bom jogador. O Bruno Henrique nem se fala, que alterna com a titularidade com o Pedro nessa situação. Aí sai o Ayrton Lucas e entra o Vinha, que é outro jogador absurdo. Então, cara, assim, não dá pra falar, diminuir o que o Vasco fez hoje, porque o Flamengo tava com jogo misto. Muito pelo contrário. É muito legal a gente ver também que ele, de fato, tem utilizado um pouco a mudança do estilo de jogo. O Vasco hoje tentou bola longa desde o primeiro minuto da partida, e essas bolas longas estavam encaixando, principalmente no início do primeiro tempo. Uma com o Robert Renan, teve uma do Carlos Costa também, teve outra que o próprio Robert Renan tentou lançar pro Pumita na lateral esquerda. Foi um Vasco bem equilibrado, com coisas diferentes do que a gente vinha vendo. E quando eu digo isso, olhando até mesmo, e vocês vão lembrar que no jogo contra o Botafogo em São Januário, que o Vasco empata contra o Botafogo, eu falo o seguinte: o jogo de hoje me animou mais do que o 6x0 contra o Santos. Porque eu sei que o 6x0 contra o Santos é algo totalmente fora da curva. Você fazer um jogo equilibrado com uma equipe como o Botafogo, e inclusive equilibrado também defensivamente, me anima mais do que essa goleada totalmente atípica. E os jogos seguintes se confirma. Porque o Vasco consegue classificar contra o Botafogo. Ah, Pedrosa, mas empatou contra o Ceará. Empatou mesmo. Empatou contra o Ceará. É revoltante o Vasco ter empatado contra o Ceará. Mas o Vasco estava com 2x1 até praticamente o último minuto da partida. E se não fosse um mole que o Paulo Henrique deu, um mole, o Vasco teria vencido o jogo. E vencido jogando bem. Vencido jogando melhor do que o Ceará. Aí você olha pro jogo de hoje, que todo mundo tava achando que ia ser um bicho-papão. Todo mundo tava achando, ai meu Deus, que medo do Flamengo. Ai, eu não quero nem ver o que vai acontecer domingo. E eu até discuti com alguns amigos meus essa semana. Falei, cara, que negócio é esse, cara? O jogo é jogado, cara. O jogo é jogado. É óbvio que o Flamengo é mais time. É óbvio que o Flamengo tem mais investimento. É óbvio que o Flamengo tá mais adaptado ao Maracanã, que é amplo favorito. Mas o jogo é jogado. Eu falei no SBT também, para não falar que eu só falei com meus amigos e parecer que eu tô de oportunismo. Falei no SBT. Gente, olha só. É óbvio que o Flamengo é mais time. É óbvio que a responsabilidade é do Flamengo. Mas o Vasco da Gama pode crescer com as chegadas do Cuesta, com a chegada do Robert Renan. O Vasco agora começa a ter um pouco mais de opções no banco, com o próprio Carlos Andrés Gomes. O Coutinho tem vivido a melhor fase dele, talvez, dos últimos 5 anos. O Ryan é um garoto muito bom. O Nuno é um garoto muito bom também. Então, assim, cara, E eu falei isso também. Eu começo a minha análise, inclusive, falando isso. É o melhor Flamengo dos últimos 5 anos. Mas também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos. E, logicamente, o melhor Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não possa fazer um jogo competitivo. E foi exatamente isso que a gente viu hoje no Maracanã. Exatamente isso. Um jogo competitivo. Um jogo com cara de clássico. Isso deixa o torcedor do Vasco um pouco mais, não vou dizer animado, mas mais confortável, porque o time tem evoluído. O time tem evoluído individualmente. E o time tem evoluído até mesmo, na minha humilde visão, no entendimento do Diniz sobre a equipe que ele tem. Hoje, as mexidas do Diniz, 2 foram por obrigação. Uma do Robert Renan e a outra do Nuno. E as últimas 2 foram corretíssimas. Corretíssimas. Acho que poderia ter sido, sei lá, 5 minutinhos antes? Poderia. Mas ele coloca o Matheus França e coloca também o David na vaga do Coutinho e do Verratti. Quem eram os jogadores que estavam mais cansados no segundo tempo e por isso o Vasco caiu de ritmo? Coutinho e Verratti. Ele teve peito para tirar
o camisa 10, o craque do time, e teve peito para tirar o artilheiro do time. Tirou os dois, o time melhorou, o time continuou sendo competitivo e conseguiu ter um pouco mais de contra-ataque. Então, acho até que ele tem tido um pouco mais, não só de opções, mas também de entendimento e leitura do jogo. O Diniz já errou muito. O Diniz já cometeu várias falhas que até mesmo nós, torcedores, por acompanharmos o Vasco durante o ano inteiro, sabemos, ó, esse jogador aqui é melhor não. Aquele jogador ali é melhor não. Aí ele cita, por exemplo, o Lucas Oliveira e cita o Matheus Carvalho. Desculpa, Diniz. É pouco. É muito pouco. O torcedor do Vasco, que vai ficar satisfeito hoje, porque o Matheus Carvalho acertou 4 ou 5 passes e que o Lucas Oliveira fez um jogo decente, apesar de ter falhado em alguns momentos, mas fez um jogo decente, é pouco. Esse é o mínimo, cara. Não dá pra ficar exaltando um jogador por causa de um jogo. Esse é o mínimo. Hoje a gente tem que exaltar, sabe quem? O Ryan, que foi o melhor em campo. A gente tem que exaltar o Barros, que foi o segundo melhor em campo. A gente pode pontuar e ficar um pouco mais animado com a partida do Cuesta. Acho que a partida do Cuesta, ela é animadora. A partida do Pumita hoje, mesmo na esquerda, mesmo fora de posição, ela é animadora também. Ela foi uma partida decente, sabe? Então, muita calma. Lucas Oliveira entrou bem hoje? Entrou. Comprometeu? Não. E ok. E vamos deixar ele ter sequência. Não ficar exaltando na coletiva, tá? O Vasco é grande, como você mesmo falou. Não dá pra ficar exaltando um jogador por causa de um jogo, sabe? O Cocon acabou com o jogo do Vasco no jogo contra o Ceará. Então tá devendo. Tá devendo, tá negativo o saldo. Ele ter entrado e ter melhorado um pouquinho ali, dado um passe aqui, outro ali, não é nada demais. É a obrigação dele. E aí a gente olha pra tudo que aconteceu dentro da partida e o sentimento do torcedor, de verdade. Desculpa, gente, eu tô muito com a alergia muito atacada mesmo. Ele é um sentimento de satisfação. Ele é um sentimento de, cara, valeu, competimos, jogamos. Eu não gosto desse termo, mas jogamos de igual para igual. Essa aqui é a verdade. Então, o primeiro tempo, acho que foi mais equilibrado até do que o segundo. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo. O Vasco finalizou 5 vezes, enquanto o Flamengo 4, sendo que 4 dessas, 3 foram no mesmo lance. A bola na trave do Cebolinha, o chute do Bruno Henrique e depois o rebote do Carrascal, que foi justamente no lance do gol. O Léo Jardim só tinha feito uma defesa no primeiro tempo. E hoje, especificamente, o Léo Jardim é um ponto que, pra mim, tem que ficar o sinal de alerta aqui. Hoje ele foi mal, principalmente com o pé. Hoje ele quase entregou alguns gols aí pro Flamengo. Hoje ele foi mal. Ele fez uma defesaça no lance do Bruno Henrique, mas, de forma geral, o Léo Jardim hoje me colocou mais medo do que me passou segurança. Mas isso não é um problema do Vasco, não é um grande problema, só pontuando que hoje ele não fez um jogo muito seguro, muito pelo contrário. E aí, olhando de forma geral, a gente sempre bate naquela questão que é o Verratti. Gente, o Verratti é o titular da equipe, isso a gente concorda. Só que hoje, especificamente, o jogo se desenhou no segundo tempo para ele fazer o que ele fez. As substituições que ele fez. E ele foi correto, ele não foi teimoso. Ele tirou o Verratti quando ele tinha que tirar o Verratti. Repito, poderia ter sido 5 minutinhos antes? Poderia. Porque o Flamengo só melhora dentro da partida. Os primeiros 10 minutos, o jogo ficou bem até com mais posse de bola do que com o Vasco. A partir dos 10 minutos do segundo tempo, o que acontece? O Flamengo entra. Vou até pegar aqui para ver, para vocês verem. Vou até pegar aqui exatamente a minutagem das substituições. E que para mim foi o ponto alto da partida, ponto-chave da partida para o Flamengo ter melhorado no segundo tempo. Aos 57 minutos, entra o Vinha no lugar do Ayrton Lucas, jogador de seleção uruguaia. Samuel Lino, na vaga do Everton Ribeiro. Samuel Lino, muito bom jogador também. Estava na seleção brasileira agora. Pedro, no lugar do Bruno Henrique. Nem se fala. Arrascaeta, no lugar do Carrascal. Eu não preciso nem falar nada. Então, cara, você tá falando aqui de uma equipe que tira 4 jogadores que tem nível para estar na seleção dos seus países e coloca 4 jogadores que são melhores do que os jogadores que já estavam em campo. A partir do momento que isso acontece, o Flamengo fica mais com a bola. O controle do jogo, ele passa pro Flamengo. É muito difícil, cara. É muito difícil. O Flamengo é um time que é muito qualificado e muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Então, você perder um pouco do controle durante aquele momento ali é normal. Esse é o normal. O anormal é alguma equipe dominar o Flamengo. O anormal é alguma equipe fazer um jogo competitivo contra o Flamengo. De igual para igual, de fato.
que não seja com investimento milionário. E o Vasco fez isso hoje. O Vasco fez isso hoje. Quando ele percebe que o time cansou e que perdeu o controle da partida, e o Flamengo teve algumas oportunidades, ele coloca o David e o Matheus França. O Vasco tem uma chance com o David, o Vasco tem uma chance com o Matheus França, aí o Léo Jardim falha, o Saul bota uma bola na trave, aí tem um lance do Pedro também, que ele tá cara a cara, que ele perde o gol. Em chances claras, o Flamengo jogou melhor do que o Vasco no segundo tempo. O Flamengo teve mais chances claras do que o Vasco no segundo tempo. Mas em volume de jogo de forma geral, o jogo foi igual. E repito aqui o número que eu trouxe. Enquanto o Flamengo teve 3 escanteios, o Vasco teve 7. O Vasco chegou, o Vasco teve escapada, o Vasco teve lances que o Ryan saía e conseguia criar oportunidade. Não foi um jogo amasso. Não foi isso que aconteceu. Não foi. E mais uma vez, tenho que destacar aqui a partida do Ryan. Vou dar um dado para vocês. O Ryan chegou ao seu 11º gol na temporada. 7 foram após o Diniz assumir o Vasco. Isso mostra como o dedo do Diniz, a capacidade do Diniz de conseguir melhorar os jogadores é algo cristalino e comprovado, mas o que ele tem feito com o Ryan é realmente impressionante. E ele está correto. Porque se o Ryan, em algum momento, passou a ter um valor de mercado que era avaliado em 10, 12 milhões de euros, e ele era avaliado assim, hoje o Ryan vale 25 no mínimo. No mínimo. No mínimo. A gente tá falando do dobro. Do dobro. E se for vendido por 30, é porque a situação financeira do Vasco talvez não permita isso. Mas o Ryan, se o Ryan é do Palmeiras, se o Ryan é do Flamengo, o Ryan só sai daqui do Vasco, do futebol brasileiro, por 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de euros. Porque ele é jogador com essa capacidade. Não existe um sub-20 no Brasil que joga com o Ryan joga. Eu já falei isso, não é de agora não, tá? Agora todo mundo vai conhecer o Ryan, porque o Ryan jogou pra caralho contra o Flamengo. Aí todo mundo começa a olhar. Eu falo isso há 2 meses. Há 2 meses. Não tem nenhum sub-20 no Brasil que jogue mais bola que o Ryan. E não à toa, ele apareceu lá na lista. Entre os melhores sub-20 do mundo. Do mundo. O Ryan é do caralho. Do caralho. Jogador especial. Joia valiosa. Que inclusive hoje poderia muito bem estar numa Copa do Mundo sub-20. Ficou sendo titular absoluto. E ele é tão importante, mas tão importante, que o Vasco segurou ele e não deixou ele ir. E hoje ele fez esse jogo monstruoso com a camisa do Vasco. Não só pelo gol. O gol foi o de menos, tá? O gol foi o de menos. O jogo defensivo que o Ryan fez hoje e o jogo ofensivo que o Ryan fez hoje é um negócio absurdo. Absurdo. Ele roubou bola, ele fez recomposição, ele atuou como ponta, ele puxou contra-ataque, ele saiu jogando, ele virou centroavante, fez gol. Cara, é negócio sério. Sério. Joga pra caralho, desculpa o termo. E hoje foi monstruoso o que ele fez numa partida dessa magnitude. Surreal. Surreal. Então, voltando ao que eu tava falando. E aí, obviamente, fica no 1-1, o jogo termina, empate. Acho que pro Flamengo é um resultado muito pior. Até porque o Flamengo hoje, ele briga pelo título. E agora o Palmeiras está a 1 ponto dele com o mesmo número de jogos. O Vasco da Gama faz 24. E eu vou até voltar aqui para botar na tabela pra gente. Pra gente ver. Aqui, ó. Vamos lá. Ah, e teve um detalhe. O juiz ainda acabou o jogo com o Vasco no ataque. Isso a porra eu não entendo. Não tô reclamando de arbitragem não, tá? Ah, meu Deus, escândalo, hoje o jogo foi normal. Normal. Eu vi até um lance que o pessoal tava reclamando do Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira não faz movimento de sola. Ele bate na bola de baixo pra cima. Quem já jogou bola entende o que é aquilo ali. Se você vai de cima pra baixo e faz um movimento de sola e acaba pegando no teu adversário, aí você tem maldade, aí você tem elemento pra vermelho. Aquele movimento ali do Lucas Oliveira é de baixo pra cima. Ele pega na bola primeiro e depois raspa no joelho do Plata. Então cartão amarelo totalmente normal. Cartão amarelo mesmo. Aliás, a arbitragem foi bem hoje. Não tem do que reclamar. A arbitragem foi bem, tá? Foi bem. O que eu tava com medo. Tava com muito medo. Vamos olhar aqui. Puma jogou bem. Carlos Andrés Gomes jogou bem. O Vasco jogou bem, cara. De forma geral, o Hugo Moura jogou bem.
Jogou muito bem hoje o Hugo Moura. Muito. É porque ele é limitado. Claramente é limitado. Mas o jogo dele foi correto, cara. O gol que o Vasco toma, é até legal a gente falar isso. Claro que tem falha ali, gente. Tem uma falha de poder de reação do Cuesta. Tem uma falha, talvez, de marcação do Robert Renan. Tem uma falha do Hugo Moura. Mas é um gol, cara, que ele é normal. É o tipo de gol que acontece na bola. Acontece no futebol. Aquilo ali não tem falha grotesca. O jogo é jogado, gente. O futebol é feito de erros mesmo. Ele é um jogo de risco. Então, o gol que o Vasco levou é muito mais um gol de se lamentar por ter levado o gol de forma geral do que apontar um erro aqui ou outro ali. Até porque, repito, a gente está jogando contra o melhor time do Brasil e o melhor elenco da América do Sul. Essa que é a realidade. O nível de dificuldade dessa partida é o maior que o Vasco pode ter. Nenhum adversário que o Vasco vai enfrentar é mais forte do que o Flamengo. Nenhum. Definitivamente nenhum. Não só pelo campo e bola, pela discrepância que existe entre um elenco e outro, mas também pelo teor do clássico. E o Vasco joga todo jogo no Maracanã. O Vasco não joga contra o Flamengo dentro da sua própria casa. É isso que a gente tem que elencar também aqui. Quem está acostumado a jogar no Maracanã é o Flamengo. Então, o nível de dificuldade não tem nenhum no Brasil que o Vasco vai enfrentar que é melhor, ou digamos assim, mais difícil do que o Flamengo. Por tudo isso que eu falei. Então, cara, faz parte, irmão. Faz parte. O jogo de hoje mostrou mais uma vez, pela terceira vez seguida, que clássico, pelo menos com esse time que o Vasco tem montado, mesmo o Flamengo ter uma seleção, o jogo é jogado. O jogo é jogado. Vamos lá. Olhando aqui. 24 pontos. Tá feliz, Pedrosa? Claro que não. Tô puto. Mas não tô puto por causa do jogo de hoje. Tô puto pelo jogo contra o Ceará. Que o Vasco poderia estar com 26 pontos. Se o Vasco estivesse com 26 pontos, ele estaria aqui na 14ª colocação, a 4 pontos do primeiro colocado do Z4 e com 2 jogos a menos. Um jogo a menos, no caso, que é o Vitória. Então, assim, o Vasco tá com 24 e tá com um jogo a menos. É positivo isso? Não. Mas é um pouco mais tranquilizador, principalmente pela sequência que o Vasco vai ter na temporada. Hoje, só o Sport ganhou dessa parte de baixo da tabela. E o Grêmio também, que o Grêmio conseguiu virar. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que conseguiu um excelente resultado diante do Flamengo no Maracanã, 1-1. O Rian e o Carrascal fizeram o gol dessa partida. Um jogo muito importante aí para a sequência do Flamengo. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!